É, capítulo 5, Fronteiras de Mesoscala. Então, fronteiras de mesoscala é uma maneira diferente de pensar a questão dos fenômenos meteorológicos, né, como se fossem é, a contato entre duas superfícies com densidades diferentes. E essas correntes, né, se traduzem com linhas de estabilidade e outras formas mais, inclusive as próprios fenômenos de mesoscala, como frente frias, podem ser interpretados dessa maneira. Então é uma maneira diferente de entender a mesoscala. Então o que a gente vai ver? A gente vai ter aqui um capítulo sobre frentes, tá? Frentes de mesoscala, a questão da linha seca, né? A questão de correntes de densidade, fronteiras no fluxo de transbordamento, fluxo de detritos, né? Interação com a superfície terrestre, brisas do mar, brisas de lago, frentes costeiras, né? Fronteiras de nuvem e interação, vegetação, umidade do solo e fronteiras de neve, vão ser assuntos que vão ficar mais no livro, né, para o estudante consultar. Bom, então, qual a hipótese por detrás disso? Né? A hipótese por detrás dessa questão. Que todos os limites são bem definidos, são convergentes e são forçados por selenoides, né? Exceto linhas de convergência, a pororoca, né? Que a gente vai ver no capítulo 6, né? A pororoca ou furo de pressão, né? Nuvens, rolo, né? Ondas solitárias. Elas são a mesma coisa. Então a gente vai ver no capítulo 3. Então todas essas fronteiras elas têm a ver com a questão desses selenoides, né? É uma analogia com a questão dos transformadores de eletricidade, da força magnética, né? A gente já tinha visto isso, você já tem visto isso lá em dinâmica, então é uma revisitação desse mesmo conceito. Então, aqui a gente tem uma representação desse selenoide, né? A gente tem um ar relativamente mais frio, não necessariamente mais úmido, né? Às vezes mais seco, e um ar mais quente, né? E entre elas, né, a gente tem esse transbordamento, né? Esse transbordamento, né? Onde que o ar mais quente ele né, fica subindo, né? E aí a gente tem esse movimento, né? Senoidal aqui, nesse movimento aqui, né? Selenoidal, resultante disso. E isso é sempre resposta ao ambiente paroclínico, ou seja, um ambiente onde é que você tem uma inclinação entre os gradientes de densidade e os gradientes de temperatura, tá? Eles não estão homogêneos, né? Isso significa baroclínico. Bom, um pouco de equações, não poderia ser diferente, né? Então no livro a gente vê aqui a densidade, né? É o inverso da densidade, o ρ é a densidade, o alfa é o recíproco da densidade, né? Então você escreve ele da forma de uma perturbação, de uma perfil médio, né? E de uma perturbação, quer dizer, esse perfil médio ele é fixo no tempo e a perturbação que tem uma estrutura horizontal, vertical e temporal. E também a pressão da mesma forma, tá? Então aqui nessa equação aqui, ó, a gente vê a própria equação da
hidrostática, né? A principal equação, então aqui a gente tem o alfa como sendo uma espécie de, de massa, né? E esse carinha aqui como sendo a aceleração. Então, sempre a gente está falando sobre massa, né? Tem que lembrar disso. Então, quando a gente escreve aceleração vertical, então a gente vai ter um termo relacionado com a perturbação, na verdade aqui, ó, a média da densidade do recíproco, né, da densidade, né, vezes a perturbação da pressão com a altura, mas esse termo aqui que é um termo de flutuabilidade, né, um termo relacionado à flutuabilidade, né, que a gente escreve aqui dessa outra maneira, né, que está lá na equação 3.76, que a gente já viu, tá? Então, a ideia é construir, né, uma equação com a vorticidade horizontal, que a gente já viu isso, né, no item 2, equação 2.19. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma variação horizontal da advecção de vorticidade, né, da advecção local, da advecção local, mais a variação local, mais a advecção dessa quantidade aqui, né? Que está sendo balanceada pelo gradiente de pressão, né? Menos a variação x, né? Dessa grandeza aqui, que como a gente já falou, né? Está relacionado com a flutuabilidade e também com o gradiente da perturbação, gradiente vertical da perturbação de pressão, vezes a densidade média, né? Ou a recíproca da densidade, né? O alfa, né? E aí, então, se a gente adicionar essas duas equações, a gente tem, na verdade, aqui a nossa vorticidade absoluta, vorticidade relativa, na verdade. Então, a vorticidade relativa, ela tem esse primeiro termo aqui, que é o nosso termo selenoidal, né? A gente tem esse termo aqui, que é o termo de stretching, né? Ou alongamento. E esse outro termo aqui é o termo de tilting, de inclinação. Então, vamos dizer assim, a vorticidade relativa, né? A variação da vorticidade, na verdade, a derivada material, a variação total da vorticidade relativa, se deve ao termo selenoidal, o termo de alongamento ou esticamento e o termo de inclinação ou tilting. Bom, a gente pode fazer com que o alongamento e a inclinação sejam iguais a zero, né? Se a gente considerar um fluxo DC densidade corrente, né? Uma densidade corrente, a direção da densidade corrente uniforme. Então a gente não vai ter nem inclinação, né? Tá? E tampouco a gente vai ter stretching dele, né? Stretching, tá? E com isso a gente não vai ter produção de vorticidade. Então, a gente faz uma adimensionalização, a gente faz uma análise dimensional desses termos, né? Então a gente vê que esse termo aqui, que está associado ao gradiente zonal da variação do alfa, né? Que é a variação da flutuabilidade, né? Com Z da ordem aqui, então a gente G sobre a temperatura virtual, né? Vezes a variação da perturbação da temperatura virtual com a leste-oeste, né? Então, isso vai dar 10, tá? Vezes 10 a 2, que é o termo aqui, esse termo aqui, vezes 10 a 3. Ou seja, nós vamos ter aqui um termo tipo 10, né? Isso aqui corta, fica 10 a 1, né? Então vai ficar 10 a 4. 10 a menos 4, o que é bastante grande, né? Se a gente for pensar em termos de vorticidade relativa.
10 a menos 4 tá escrito aqui embaixo. O que? Segundo na menos 1, que é uma frequência, né? Uma rotação, né? No caso, uma frequência e uma rotação da vorticidade. Já aquele outro termo, né? Se a gente analisar a variação do alfa com relação à altura e a variação da pressão norte-sul, né? Vão dar esses termos aqui, né? Que vão dar da faixa de 10 a menos 2. Então, multiplicando eles, obviamente eu vou multiplicar o com menos 4, né? Então aqui vai dar na faixa de 10 a menos 8, que é razoavelmente o que seria esperar da vorticidade, né? Da vorticidade relativa. Então aqui a gente tem, na verdade, essa dimensão aqui a derivada segunda da pressão, né? Em relação a Z, em relação a X, vezes o alfa médio, é igual a perturbação da pressão, a dimensão, né? A profundidade, né? da densidade de corrente, vezes a extensão dela, né? Isso vai dar 10 a menos 2. E assim, ignorando o gradiente, deixa eu tirar aqui, a gente tem que a variação da densidade total, da vorticidade relativa total, é da ordem de menos a variação, né, o gradiente da perturbação de vorticidade, de flutuabilidade em leste-oeste, né, em relação a x. Então esse é um bom resultado, né? Isso é uma maneira da gente entender esses fluxos de corrente, né? E aí então a gente nada mais tem que calcular do que da nossa vorticidade relativa, né? Então a gente vai fazer uma análise sempre tendo em conta o meta, né? No caso é a vorticidade relativa, né? Então a variação da vorticidade relativa com o tempo ela está sendo balanceada pela perturbação leste-oeste da nossa flutuabilidade. Bom, e aqui nessa figura o que a gente tem? Então a gente nota aqui dois perfis diferentes, A e B, né, em que a gente tem uma evolução temporal, né, a gente sai do tempo t e vai até o tempo t mais 1, nos dois casos. Essas linhas em vermelhos aqui são as linhas de fluxo, né, o fluxo convergente, que ocorre, né, quando a gente está na superfície. E aqui a gente vê, no caso, as linhas de θ, de pressão. Obviamente, quando a pressão aumenta, né, a temperatura aumenta, a temperatura potencial aumenta, isso significa que você tem uma parte mais fria, como você pode ver aqui embaixo, nessa parte aqui, né? Então, do θ até o θ mais θ, ou seja, no decorrer do tempo, você tem uma leve giro, né, do campo de θ para a direita, né? Horário, né? No sentido horário, nos dois casos, né? E a diferença dos dois é justamente aqui a gente vê também o ângulo, né, entre cada uma, significa que esse caso B ele é um tanto quanto mais baroclínico, né? Então o que vai acontecer é que você vai ter um aumento com o decorrer do tempo da diferença de temperatura, né? E com isso você vai aumentar o gradiente de pressão, né? Aqui nessa figura aqui embaixo, só deixa eu comentar, né? Você tem então aqui as linhas de pressão, né? A pressão aumentando, é como se fosse na mesma figura, só que é um corte vertical deles, né? E aqui a gente tem uma evolução temporal, e aqui no caso a gente tem a média, porque obviamente, como eu falei para vocês, o perfil de temperatura vertical ele é estável, né?
Mas de qualquer forma, o que a gente vê é que os perfis mais baroclínicos, como eles poderiam gerar, eles acabam gerando ventos mais fortes, né? E eles têm que ser balanceados por um gradiente de pressão maior, né? Então, a força de gradiente de pressão e o Coriolis acabam sendo acionados mais do que aqui nesse caso, onde a, a, vamos dizer, a baroclinia não é tão forte. Aqui a gente vê uma discussão que eu não vou entrar muito a fundo, porque ela é bem complicada, mas a gente vê duas aqui, um desenho, né, na verdade, dois autores, Shapiro e o outro autor, eles fazem um desenho de uma frente fria. Aqui, no caso, está o Oceano Pacífico, né? Esse é visto de norte para o sul. E a frente é vista aqui em termos de pressão. Então, aqui a gente tem a frente fria, né, vindo de lá para cá, né, avançando sobre o ramo frio da frente fria. E aqui o ramo quente da frente fria, ele está em altos níveis. Na superfície você só tem esse ramo aqui que tem uma oclusão, né? Já ocorreu a oclusão, então por isso que as duas, aqui a frente está lá em cima. Isso foi feito a partir de radiosondagens, né? Mostrando essa fronteira. Então aqui a gente olha o detalhe de mesescala, né? No caso aqui de 4 quilômetros, né? Da fronteira do outro. Cada um desses contornos aqui são contornos de umidade específica, né? Umidade específica. No caso, na verdade, desculpa, é a fronteira da frente, né? Aqui no caso o ramo quente e aqui o ramo frio da frente fria. Só um detalhe do que acontece. Aqui a gente vê, né, a estrutura da frente fria, né, os cúmulos nimbos, né, a parte da virga, né, aqui a gente tem, então, teria em altos níveis, né, a frente fria, como a gente vê, as nuvens com maior desenvolvimento vertical aqui nessa direção, formando torres e cúmulos nimbos, né. Aqui nessa parte a convecção mais associada com estratos cúmulos, né. Aqui a gente tem a parte de virga, né, e muita evaporação e esfriamento por evaporação, né. Aqui a chuva a parte mais forte, né, da frente fria. Os fluxos entrando dentro da frente, né? Os fluxos, aqui é o vento, né? Entrando, o fluxo, diria assim, de umidade e temperatura, né? Ocasionando os cúmulos nimbos, né? E ocasionando também aqui a parte das nuvens cúmulos nimbus stratus, né? Que são as nuvens mais comuns da chuva. A chuva seria mais, tu teria uma parte mais forte aqui e essa segunda mais forte aqui. Só que a diferença é que essa aqui é muito estreita, tá? E enquanto que essa aqui não, ela já é mais ampla, mais larga, né? Bom, e aqui a gente vê as estruturas, né, de radar, olhando não tanto em termos da refletividade quanto da velocidade radial, né, mostrando os ventos, né, girar dos ventos, né, que é característico de uma frente, tanto de uma frente de uma massa de mesoscala quanto de uma frente fria de escala sinótica, né? E as bandas, no caso, mais estreitas e as bandas mais largas, mais amplas, vistas aqui. Bom, aqui a gente vê a radiosondagem, né, dessas duas
dessas estruturas, né? Aqui a gente vê, no caso, a latitude, né? E a banda mais larga, e a radiosondagem associada a ela, né? Essa radiosondagem está associada com movimentos verticais mais fortes. A gente pode ver um giro para a direita, como é o comum na entrada de uma frente fria, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, né? Então, esse giro horário, né, do vento, que o vento em superfície ele está numa direção e ele muda com a altura. Aqui a gente tem as nuvens médias, uma região um pouco mais seca, e depois nuvens mais altas, né? Bom, basicamente um perfil aqui da chuva. Aqui tem esse outro assunto, né, que são ecos em padrão, com padrão de linha, né, em NCFRs, né, que são, na próxima página a gente tem a tradução disso, né, mas são bandas de radar, né. Então a gente vê os gaps, né, os padrões de linhas, essas linhas, entre elas a gente tem alguns gaps. Nesse lado aqui a gente vê a refletividade para esse mesmo caso. Bom, vamos para a próxima página, né? Então, o que são ecos? Uma onda de eco, um LED-up, né? Em NCFR, que seria as bandas de chuva frontais amplas, né? Narrow, né? Estreitas, da frente fria, né? Então esse seria um padrão de eco de linha, né? É uma formação de radar meteorológico em que uma única trovoada apresenta múltiplos ecos na proa e forma-se no hemisfério norte, ao sul ou ao Equador, nas áreas de uma área de baixa pressão de mesoscala, com uma cabeça rotativa, né? Um LED-up frequentemente está associado, né, essas ondas com padrão de linha estão associadas com um direction em série, como aquele que a gente teve no ano passado, né, que gerou aquela transtorno, né, foi o maior evento severo em termos de abrangência no estado de Santa Catarina, né, em termos de destruição. Então é um direito em série, né? Como um direito em série, né? Ele tem vários ecos, né? Ou ecos em arco, né? Formam arcos. Então o direito ele tem uma forma de arco, né? E dentro desse direito a gente tem outros arcos, né? Cada um desses arcos está associado com supercélulas, né? Então, a existência de um LELP no radar significa que um direito em série está se desenvolvendo ou é provável que se desenvolva em breve. Tal que no gancho, né, no gancho de eco, associado a eles, né, cada um dessas forma um gancho. O gancho a gente vai ver lá no último capítulo, né, esses ganchos. Então, o todo, eu vou desenhar aqui no papel, vai ficar melhor. Isso seria um direito, tá? Mas, dentro desse direito, vamos colocar como outra cor aqui, a gente teria pequenas nuvens formando o que a gente chama de bow-ecos. Cada um deles, né? Cada um deles aqui estaria associado a um bow-eco. Aqui a gente teria o gancho, aqui teria um outro gancho, aqui um outro gancho. Cada um desses ganchos, pode estar associado à formação de um tornado,
de um tornado, indicam a presença de um tornado, né? Isso dentro dentro desse sistema de padrão de onda de eco em linha, né? Aqui, o que a gente tem, né? Lembra da estabilidade simétrica, né? Bom, a estabilidade simétrica, quer dizer, todos esses sistemas que a gente está falando, né? Como eles apresentam essas bandas, lá dentro, o que a gente tem associado é a estabilidade simétrica, né? Então, apesar dessa visão como uma massa, uma fronteira, né, de mesoscala, né, dentro delas a gente vê esses padrões de velocidade vertical mais intensa, né, e obviamente os padrões de chuva. Então isso está relacionado com essas bandas, né, múltiplas, que são associadas à estabilidade condicional simétrica, né, inclinado, estabilidade inclinada, que a gente viu lá no capítulo 3. Vamos ver agora a questão das linhas secas, né? Então eu tenho linhas de estabilidade que elas são úmidas, né? Tem trovoada associada, etc. Mas a gente também tem as tais das linhas secas, né? Especificamente, linhas secas são associadas muito comumente a existência de montanhas, e essas montanhas acabam gerando, né, a princípio geram essas linhas de estabilidade, né, essas linhas de estabilidade seca. Seca porque a gente não vê na maior parte dela a formação de tempestades. Por isso elas são perigosas, principalmente para a navegação. Em Florianópolis, né, nós temos o caso do parque municipal do Corvo Grande, em que um evento de chuva de linha seca, ele acabou derrubando um eucalipto. Esse eucalipto caiu sobre a cabeça de um pai e de um filho que estavam lá passeando, e foi uma morte muito trágica, né? Por isso eu lembro bastante dessa linha seca. As pessoas não ficam alertas, por isso elas são fenômenos mortais. Então é importante, né? Mais até do que outros fenômenos, estar alento, porque ela acaba sendo, não apresentando aquelas características comuns, né? Onde que a gente vê a formação de nuvens de tempestade ao longe, né? E o vento vem de repente. Então, não só para navegação, né? De uma maneira geral, linhas secas são um problemão, né? E qual é a característica delas, né? A linha seca a gente acaba registrando ela em uma carta meteorológica dessa maneira aqui, ó, né? Então aqui a gente, por exemplo, tem uma frente fria, né? Uma frente fria. E aqui a gente tem um outflow, uma fronteira de... E aqui a gente tem, então, provavelmente, nessa parte aqui a gente deve ter tempestades se desenvolvendo. E aqui a gente tem a linha seca. A linha seca, né? Aqui a gente tem uma frente estacionária, né? Sobre já mais ali a Nova Inglaterra, né? Na verdade, o Arkansas, né? Aqui é o centro dos Estados Unidos. E essa linha seca aqui, ela está passando aqui pelo Colorado, né? Acabou de passar pelo Colorado, está indo na direção. Enfim, vamos dar uma olhada como que se forma essa linha seca. Também é uma fronteira de mesoscala. Aqui a gente vê uma apresentação de altura geopotencial em 500 hectopascal, né?
em que a gente discute a presença de linhas secas, né? No caso, linhas secas fortes e linhas secas mais fracas. Então, qual a diferença dentro desses dois padrões? Então, a gente pode ver que nesse padrão aqui, eles são muito próximos aqui nessa região, mas há uma diferença substancial aqui, no caso que as linhas, a espessura das camadas, né, a gente pode dizer assim, é maior aqui nesse local do que aqui. E esse padrão, né, acaba gerando linhas, maior aquecimento, né? E esse maior aquecimento, quer dizer, se você tem lá mais calor lá, você vai gerar o quê? Aquela parcela do ar ela vai ficar mais seca, né? Mais do que no outro local. Nos dois locais a gente vai ter a linha seca. Mas essa aqui, então, ela vai estar associada porque tu tens esse gradiente de pressão. Esse gradiente de pressão, né? A gente pode associar linhas de geopotencial em 500 também como se fossem linhas de pressão, porque a gente está olhando para 500 hectopascais, como é difícil de fazer uma linha, um mapa de pressão nessa altura, então a gente está olhando as linhas de altura. Em que altura a gente encontra a linha de pressão de 500 hectopascal, mas o padrão é o mesmo. Então nesse local aqui você teria ventos mais fortes e aqui ventos mais fracos, né, por conta de que a gente tem os gradientes de espessura maiores aqui nesse lado. Bom, isso é até um tanto quanto paradoxal. Aqui embaixo a gente tem, né, a pressão, no caso, tanto para o A quanto para o B. Então são os dois mesmos casos, né? Aqui vale a pena mencionar, apesar de não aparecer, que aqui, né, nessa região aqui, estão as grandes planícies, né? Aliás, começam as grandes planícies e aqui a gente tem, então, as rochosas, né? Então, obviamente, como eu falei para vocês, linhas de estabilidade estão associadas a essas saídas do fluxo numa montanha, né? Então, é o caso, né? E o que a gente nota aqui é que, inclusive, a pressão gerada, no caso mais forte, é maior, né? A baixa pressão. Na verdade, o autor ele não analisa as diferenças aí, né? Eu até procurei para ver qual que seria a dificuldade. Ele simplesmente apresenta o padrão. Por experiência, né, linhas de estabilidade elas ocorrem normalmente quando a gente tem essa orientação, aqui no Brasil também, quando a gente tem as linhas de pressão muitas vezes, e geopotencial, se a gente for considerar, né, orientadas muito norte-sul, né, como ocorre aqui, nesse caso aqui. Eu não sei por que elas ocorrem, mas linhas de estabilidade, na verdade, elas têm a ver com o baixo ajuste geostrófico, né? Então, uma parcela maior da massa, ela está sendo levada para longe por ondas de gravidade, porque o ajuste geostrófico ele está sendo menor, né? Por conta de que o gradiente de pressão, né, não é suficiente. Né? Você sempre tem um ajuste dos dois, mas quando o gradiente de pressão é pequeno, então somente uma parte maior de massa, de energia, ela vai na forma de onda de gravidade que organizam as linhas de estabilidade. Depois a gente pode entrar mais nesse assunto mais adiante. Aqui a gente vê o oeste está para cá, então a gente tem aqui em altura, né, quilômetros, né, o ponto A e o ponto B que estavam mostrados lá naquele outro gráfico, né, o ponto C, e a gente vê essa linha de ar mais seco
e essa linha de ar mais úmido, né? E essa linha de ar mais seco está se movimentando nessa direção. E aqui a gente vê, né, a pressão, né, no caso, essas seções pontilhadas aqui são vapor d'água, né, e a razão de mistura, leste-oeste. Então dá para ver que quando a gente está aqui no ponto A aqui, a gente só tem ar seco, né? Então por isso essas duas linhas estão bem longe, né? Aqui já no ponto B, que é um ponto intermediário, a gente tem o ar mais na verdade o ar mais úmido deveria estar aqui embaixo, não sei porque tá, não é a linha de, o que a gente tem aqui é a linha de umidade específica, né? Então como a gente tem a razão de mistura, então aqui a gente vê essa quebra, significando que você tem um aumento da umidade, né? O mesmo acontece aqui nesse ponto C, né? Só que obviamente aqui você tem grande parte a montanha que está aqui, né? Isso foi um experimento chamado H2O internacional que foi feito lá nos Estados Unidos e que mostrou esse padrão das linhas secas. Nessa figura aqui a gente vê, né, no caso aqui tem duas seções para dois eventos diferentes, mas a linha seca vista, né, através de uma seção do LiDAR, né? Então o LiDAR ele está aqui tem num caso que está aerotransportado e no outro ele está fixo, né? Mas então a gente vê essa parte mais seca, úmida aqui, e a evolução dela conforme no decorrer do evento. Bom, eu procurei um caso, né, que não está no livro, de uma linha seca, um artigo que narra, né, essa linha seca que se formou aqui na América do Sul. Aqui no caso a gente tem até uma parte que não é tão seca, mas aqui, toda essa parte aqui a gente tem a linha seca. Aqui a gente tem a frente fria ainda à frente, né, do sistema, tá? Então, essa imagem de satélite aqui, esse tom mais preto, né, significa uma atmosfera bastante seca, né? No entanto, a gente vê a organização de algumas tempestades aqui, no caso, já estão chegando a Buenos Aires, né? E o que a gente vê aqui é uma representação, um estudo de caso, né? Tentando entender esse evento de gênese de uma linha seca. Então a gente vê aqui a presença da montanha, né? A presença a gente vê a presença da linha da frente fria, aqui a parte da linha seca, aqui essa parte aqui tem tempestades, aqui essa outra tempestade que eu falei, aqui está a frente fria, e aqui a montanha, né? No caso a Cordilheira dos Andes. E aqui o padrão, no caso, a gente tem aqui a umidade específica, né? E aqui a temperatura, né? Temperatura associada a esse evento. Bom, os autores desse estudo de caso, né? Eles desenvolveram um modelo conceitual, né? Então, esse modelo conceitual, que a gente tem, né? Vou colocar aqui a frente fria, a linha seca, né? A região aqui aqui a gente vê o fluxo anticiclônico, né? Trazendo ar quente e úmido do norte, tá? Aqui o fluxo descendo a montanha, né? Aqui a parte da evapotranspiração,
né? O A da A, né? Uma área de ar seco no alto, tá? Essa aqui é o ar seco no alto, que vem justamente. E o TR, né, é a parte da crista térmica, né? É a parte da crista térmica. Então, o que diz esse modelo conceitual, né? Que é um modelo conceitual para frente-frente, frente quente no norte da Argentina. Mas isso seria facilmente adaptável para o sul do Brasil, no caso, falando sobre a Serra Geral. Aquele caso especificamente daquela tragédia que ocorreu em Florianópolis, acho que foi em 2007, se não me engano, 2007. Então, o que a gente tem aqui? O modelo conceitual de linha seca no centro da Argentina. A linha seca e a frente fria são representadas pelos símbolos usuais. As correntes verdes indicam o ar úmido movendo-se do norte numa circulação anticiclônica, aumentando seu conteúdo de umidade devido ao efeito da evapotranspiração, né? Setas verdes apontando para cima. Linhas aerodinâmicas amarelas e vermelhas indicam o ar se movendo do topo da camada limite do Oceano Atlântico, que experimenta subsidência a solta-vento sobre o sul dos Andes e cria uma área de ar seco no alto, o ADA, né? Esse ar seco se propaga no centro, em direção ao centro da Argentina, e os fortes fluxos de calor sensível na superfície, que são indicados por setas apontadas para cima, promove o desenvolvimento de uma camada limite bem misturada, onde o ar seco é arrastado. A crista térmica também se desenvolve ao sul da linha de secagem, em resposta ao forte aquecimento da superfície, o que contribui para separá-la do ar frio associado à frente fria, né, indicado por linhas azuis. Aqui a gente vê, no caso, um estudo, né, sobre um sistema ocorrendo sobre o Colorado, né, e os ecos de radar, né, é bom lembrar isso, eles acabam pegando mais insetos, pássaros, né, que são representados aqui por essas linhas aqui, né. Então a gente não vê uma linha seca, não vai ver um eco de nuvem, a gente vai ver insetos, né. Então o que a gente vê é justamente esse desenvolvimento, né, desse sistema que ocorreu em 22 de junho de 2010. E era basicamente isso só, né? Então vale a mesma coisa. Então o ar que a gente já tinha visto, né? A gente tem um ar seco que está lá em cima, e esse ar seco ele se deve justamente pela subsidência, né? Nessa região do terreno mais alto, né? E aí gera uma frente onde você tem um ar úmido na superfície, razoavelmente misturado, com a camada limite mais misturada, né? E a diferença e um padrão bem grande de densidade de ar, né? Onde o ar mais frio e seco se sobrepõe a esse ar mais quente e leve, né? Então você tem esse movimento típico de uma frente fria, só que não ocorre o levantamento das parcelas, eles vão se dar num local onde é que tem baixa umidade. E com isso a gente não vai ter a formação não vai ter a formação de chuva e de nuvens. Esse caso é bem interessante. No caso, esse evento ele foi estudado, né, a partir de uma simulação de WRF com 1 km de distância, em que a gente vê aqui a parte mais seca e a parte mais úmida, né, e
as linhas de corrente, né? E a formação, né? Aqui o terreno, né? Um corte nessa direção aqui é representado aqui nessa parte de baixo. E aqui a gente vê o ar mais úmido e aqui as montanhas, e o fluxo vem daqui para cá, né? E uma coisa interessante é a tesoura de vento, né? Que são muito comuns, né? Nesses locais. E no caso dos Estados Unidos e no caso do resto do mundo inteiro, elas são conhecidas por desastres muito fortes de aviões que tentam voar nessas situações, e eles são pegos, né, por essa mudança súbita dos ventos que geram as famosas tesouras de vento, né? E essas tesouras de vento, elas acabam fazendo com que o avião perca a sustentação. Como normalmente elas acontecem próxima a regiões na superfície, o avião não tem muita sustentação, ele não tem tempo de se recuperar dessa perda de sustentação e com isso ele cai, né? Vamos continuar com outro assunto agora, no caso as correntes de densidade. Aqui a gente tem, né, um padrão que a gente pode simular com água, né, em uma piscina, em que a gente põe água mais salgada, né, e essa água ela entra, né, e ela é marcada com um corante, né. Então com isso a gente consegue visualizar isso num laboratório, né, usando a água, né. Então, como a água salgada é muito mais densa do que a água doce, né? Então a gente tem essa corrente de densidade, né? Mas isso é algo bastante comum dentro da atmosfera, né? Quando a gente tem areia, né? As tempestades de areia, né? Mostradas aqui nessas duas figuras. E ainda não mostradas, mas também a questão do fluxo piroclástico, né? O fluxo gerado por uma erupção vulcânica. Essa erupção vulcânica joga o ar, né? Misturado com muita cinza e daí muito denso, né? Proporcionalmente mais denso que o ar, né? Apesar de ser muito quente, né? Essa cinza, ela tá ali às vezes a temperatura de 500, 600 graus de temperatura, mas com a mistura com muita areia e também por causa da turbulência, ela se mantém lá nesse local e ela acaba tirando tudo que tem pela frente. Então, existem vários casos, né? O mais conhecido é aquele de Pompeia, né? Lá na Roma Antiga, né? Em que o Vesúvio destruiu a cidade de Herculano, né? E Pompeia por um fluxo piroclástico. Mas modernamente a gente tem a explosão do Monte Santa Helena, lá no estado de Washington, também que tem uma questão de fluxo piroclástico. E obviamente, né, a gente não tem aqui tempestades de areia. Mas é bastante interessante porque a gente tem uma maneira de visualizar essas correntes de densidade. Na verdade, tudo que a gente já viu no passado pode ser visto como corrente de densidade, só que está lá ganhando outros nomes, né? Frente frias e tal. E agora a gente vai olhar algumas coisas que são mais especificamente, tipo de mesoscala, tipo brisas, etc. Então a gente vai usar esses conceitos. Aqui o caso da seção 5.32, então a gente tem um pouco de matemática porque a gente quer entender a velocidade de fase de propagação desse sistema. Então a gente tem aqui uma densidade maior e uma densidade menor, né? Então esse sistema, como que a gente faz para encontrar a direção, né, do CD ou da corrente de densidade? Então a gente começa aqui com a equação, um equilíbrio entre aquele termo da equação hidrostática, né, com o que a gente já viu anteriormente, com o termo de variação do vento, né, com altura. E a gente assume um equilíbrio
hidrostático, usa a teoria de perturbação que a gente já viu, né? E com isso a gente consegue obter essa relação aqui, né? Então, fazendo uma integração em toda a atmosfera e supondo que a perturbação de pressão ela é igual a zero na superfície, né? Então a gente obtém esse termo aqui, que é um termo que tem a ver com a diferença das densidades dividido pela densidade menor, né? Sobre o P', né? Então, se esse cara aqui for muito pequeno, então o que vai acontecer? Esse carinha aqui, seja qual for essa densidade, vai aumentar muito. Então, a velocidade de fase, ela depende de quê? Da diferença de densidade, e também depende dessa densidade dessa parcela aqui, dessa camada, vamos dizer assim, P1. Né? Quanto menor, maior vai ser essa velocidade. Quanto maior, menor vai ser essa velocidade. O H, aqui como a gente está vendo, ele tem a ver com a espessura da camada. Tá? Então, também tem a ver. Esse termo GH, 2GH, é justamente o termo de onda de gravidade. Então você tem, na verdade, o termo de onda de gravidade pesado ali pela diferença de pressão. Né? E a gente chega e a gente pode também dizer que esse termo aqui é a própria flutuabilidade, né? Então vai ter o B aqui no meio, né? Então vai estar relacionado com a flutuabilidade. Então, em termos de estudos de laboratório, a gente tem que, na verdade, a gente tem até uma equação que a gente pode linearizar, né? Ela, então, a velocidade de fase, né, da corrente de densidade é 0,7 de 2BH, a raiz quadrada disso, mais 0,6 vezes o U, que é o fluxo médio. Né? Isso dá que o vento máximo é em torno de 1,4 da velocidade de fase da corrente de densidade. Né? Aqui a gente tem a questão do H, que não é uma profundidade relativa, né? A profundidade da corrente de densidade, que é estimada por essa equação aqui, que tem a ver com a diferença de pressão e também com a diferença de temperatura virtual dessas duas parcelas. Né? Bem interessante. Então, a gente pode estudar aqui, no caso, a dinâmica de uma corrente de densidade real, né? Como a gente já viu, né? A variação da vorticidade local, a variação local da vorticidade relativa, ela está em equilíbrio com a variação leste-oeste da flutuabilidade, né? Obviamente com o sinal trocado, né? Então, fazendo uma integração numa caixa de controle, né? Como a gente faz em mecânica de fluidos, a gente chega nessa equação aqui, né? Nessa equação para o C, para a velocidade de fase, que é um pouco diferente daquela que a gente tinha visto, não tão diferente assim. Mas aqui surge o BL, né? Que é a flutuabilidade vezes o dz de 0 até ZH. Isso aqui nada mais é do que o CAP, só que um CAP específico para a camada essa camada de baixo, essa camada mais úmida, né, de ar, essa camada onde a flutuabilidade é menor que zero. A flutuabilidade é menor do que zero, então significa que tu tens um levantamento, né, dentro dela. E aqui embaixo a gente vê a simulação. A gente vai ver agora nos seguintes
simulações, várias simulações desse evento, né, de como que ocorre esse evento, variando vários parâmetros, né? Então aqui a gente tem o H, né, a fronteira, e aqui a gente tem essa condição, né, que na fronteira o fluxo vertical, a integral da velocidade vertical com a vorticidade, né, integrada em dx ela é igual a zero, ou seja, você tem uma compensação para e aqui você tem, obviamente, né, a corrente de densidade passando aqui. Bom, aqui a gente tem uma simulação, né, de tesoura de vento e de equilíbrio de vorticidade, né, para 3 situações diversas, né? Nessa primeira aqui, a gente tem um cisalhamento, né, uma vorticidade muito grande, né, um cisalhamento grande. Então, o vento na superfície ele é numa direção, em altos níveis ele é na outra direção. Aqui nessa situação eu tenho um perfil, então eu tenho um perfil baroclínico mais baroclínico, um outro perfil baroclínico, só que é exatamente o contrário, e aqui a gente tem um perfil barotrópico, um perfil constante com altura. E o que acontece com o vento? Olha só, né? No caso, a gente vai ter as tesouras de vento justamente quando a gente tiver o fluxo em superfície, né, indo numa direção e o fluxo nos altos níveis na outra direção. Olha que o mesmo caso aqui, né, com um, um, um cisalhamento, né, apontando para oeste, né, de oeste, você não observa a tesoura de vento também no caso normal. Então, mostrando que não é o padrão especificamente de uma corrente de densidade, né? Mas a gente tem que analisar também o padrão do cisalhamento. Aqui menciona, né, essa teoria de RKW, né, do Rotundo, Kemp e Williamson, que a gente vai estudar extensivamente na seção 9, né, falando sobre os tornados, sobre as linhas de estabilidade, né. Então essa teoria RHK, ela justamente ela está analisando esse mesmo padrão aí, né, em que a gente tem, no caso, essa parte mais fria, nesse caso ganha um nome especial, piscina térmica, né, piscina térmica, uma piscina de ar frio, no caso, que se espalha, né, ela surge como um outflow, né, um outflow a partir de um determinado local, que normalmente é uma outra tempestade, e aí dependendo do perfil de vento, né, você vai ter trovoadas, né, tempestades, e por conta daquele termo que eu falei lá no capítulo 3, né, aquele termo de tensorial, a gente vai ter um comportamento diferente, né? Então vocês olham aqui nesse caso aqui, a gente vai ter formação aqui de uma vorticidade negativa, aqui uma vorticidade positiva, né? Nesse caso aqui, sem cisalhamento, né? Nesse caso aqui que a gente tem um fluxo de... Isso aqui é uma tempestade comum mesmo. Essa aqui é uma tempestade comum num ambiente onde é que tem cisalhamento. Então a diferença entre esses casos aqui é que nesse caso aqui eu não tenho é uma condição baroclínica, né? Não tenho cisalhamento. Nesse caso aqui eu não tenho a piscina térmica, nesse caso aqui eu tenho a piscina térmica. Só que aqui o que acontece é que eu vou ter esse termo aqui a mais, né? E ele vai promover, né, na verdade, olhando para comparativamente esses dois termos aqui embaixo, quando eu tenho cisalhamento, né, em superfície,
mas eu não tenho a piscina térmica, então eu tenho essa formação, essa inclinação típica aqui para o oeste, né? Então o que a gente vai ter aqui em superfície, a gente vai ter a formação diferente desse caso aqui, que essa vorticidade relativa negativa vai estar um pouco mais alta, essa vorticidade positiva vai estar mais baixa, e eu vou ter aqui a produção da vorticidade positiva um pouco anteriormente, né? Por conta, basicamente, que eu tenho cisalhamento do vento maior. Agora, quando a gente compara essa figura com essa figura aqui, onde a gente inclui a piscina térmica, né? Então, além desse padrão aqui que é normal, surge esse outro padrão aqui, ó. E olha, ele vai fazer o quê? Ele vai reforçar esse movimento, essa região de entrada desse sistema. Então, imagine que isso aí seja uma linha de estabilidade, né? E é uma linha de estabilidade, né? Então, aqui estaria nossas nuvens prateleiras, né? E aqui está a formação dessa estrutura aqui. Isso vai ser interessante porque esse sisteminha aqui vai gerar uma alta pressão aqui nessa região e uma baixa pressão aqui no outro local. Mas, de qualquer forma, só adiantando o assunto que a gente vai ver mais adiante. Aqui um artigo, né, do Ming-Shu e do Drogmeier, né, sobre um perfil. Aqui eles controlam a espessura da camada, o cisalhamento, o influxo, né, com o objetivo de verificar essas tesouras de vento, né, essa formação desse padrão de ondas de Helmholtz, né, e eles fazem vários experimentos. Primeiro com cisalhamento vertical de entrada a baixo, tá? Um corte de 0,2, profundidade de corrente, densidade de corrente prevista de 0,59 e profundidade de 0,54, tá? Então, esses perfis vão mudar a partir em outras simulações. Aqui, por exemplo, a gente tem um perfil, um cisalhamento de entrada negativo, né? Moderado já no nível alto. Um alfa de core menos 0,1, uma profundidade de 0,2 e uma profundidade de corrente de 0,41, mantém, né? E a profundidade da corrente é 0,33, diminui um pouco, né? O padrão, comparando o anterior com esse, né? Dá para perceber a diferença, né, das tesouras mais menores, né? Enfim, ele é bem diferente. Vamos olhar rapidamente as outras simulações. Aqui, também o cisalhamento negativo baixo. A única coisa que... na verdade, a profundidade da camada, a profundidade de corte é um pouco menor, né? E, obviamente, você produz cisalhamentos, né? Ondas, tesouras ou, vamos dizer assim, vórtices maiores do que aquele anterior. Esse aqui, eu aumentei bastante a camada de densidade, né? E já tem um cisalhamento, né? Positivo. E eu produzo um padrão bem diferente do anterior. Esse é o último, né? Em que, obviamente, aqui a densidade simulada não está dando para ver, mas é 0,66, então é bem fino, né? E além disso, você tem uma forte cisalhamento, né, de entrada. E é aquele perfil que a gente vê lá num daqueles estudos do RHK.
depois eu vou fazer uma inferência a esses estudos do RHK que tem a ver com a formação de tornados. Aqui a gente vê as propriedades das correntes de densidade, ou ainda, né, correntes gravitacionais, né? A corrente de densidade se envolve transporte de material, né? O fluxo interno máximo excede a velocidade do fluxo, da velocidade da corrente de densidade, que é chamado de fluxo alimentador. A corrente de densidade forma uma borda principal numa piscina fria, mas nem todas as piscinas sustentam um fluxo de corrente, uma corrente de densidade. Muitas entradas ocorrem atrás da cabeça da densidade de corrente, né? Na zona em que forma as tesouras, né? O cisalhamento do vento. Quanto o RI, né, que é o número de Richardson, né? Ele é menor do que 0,25, né? Então a gente tem os billows, né? Os travesseiros, vamos dizer assim, das oscilações de Helmholtz, eles acabam se desenvolvendo. E correntes de densidade podem ser simuladas tanto em modelo quanto em tanques. Então aqui a gente vê um modelo e aqui uma representação gráfica dessas correntes de densidade. Aqui a gente vê, né, as ondas de Helmholtz, né, a formação daqueles billows, né, aqueles pequenos coelhinhos, né, a gente chama também, como é que se chama? Tem os nomes aí, quem dá, são nuvens. A gente vê essas nuvens que ocorrem em quase todas as partes do mundo, mas normalmente em regiões de saída de montanha, né? Obviamente. Aqui a gente vê a estrutura 3D dessas correntes de densidade, né? As fissuras e os lóbulos, né? E a estrutura dela. Só por curiosidade. Bom, vamos ver como circulações de mesoscala pode se comportar dinamicamente como uma corrente de densidade, né? Um desses exemplos são as frentes frias. Porém, frentes frias são impulsionadas por padrões sinóticos, né? E não por materiais assim diferentes. E elas são mais profundas que as correntes de densidade. Porém, na mesoscala, né, as frentes frias podem temporariamente comportar-se como correntes de densidade, né, associadas ao fluxo diurno. Bom, um outro caso, né, são os limites de tempestades, né, quando a gente tem linhas de estabilidade. Há linhas, tanto as linhas de estabilidade, qualquer uma delas. A brisa do mar, também a brisa terrestre, as frentes de vento catabártico e as linhas secas. Esses limites, mesmo que esses limites sejam fracos, né, ainda a gente pode ver uma densidade, corrente de densidade na entrada traseira delas. Assim, formando, né, circulações selenoidais. Bom, como é que a gente observa correntes de densidade? Bom, primeiro, saltos de pressão na superfície, quedas de temperatura, mudança do vento. Elas têm, né, outra coisa a gente pode comparar com a velocidade com essa velocidade aqui, né, que é a raiz quadrada de 2 vezes o b, a flutuavidade vezes o h. E elas são suportadas, se elas são suportadas por uma corrente de alimentador na borda principal da corrente de densidade. Ou seja, a gente tem que olhar esse tipo de questão, né, para ver
se ela existe nas observações. Aqui o autor apresenta, né, correntes de densidade, né, e as observações associadas a ela em um evento de Boulder, né, onde que essas questões são discutidas aqui no artigo do Shapiro, 1987, no 84, né, na Monthly Weather Review, que ele faz essas verificações dessas correntes de densidade, né, e também olha no radar. Aqui a gente tem uma saída, né, de uma, isso é uma supercélula, né? Então tem aqui, a gente tem uma mesoalta, né? Que tem temperaturas potenciais bem diferentes, né? Temperaturas potenciais bem diferentes. Aqui a gente vê nitidamente, e no meio delas, né, a gente vê as imagens do radar, e aqui a nuvem prateleira, né, tipicamente, né, formada, né, por uma boundary layer convectiva. Aqui a gente tem, né, o fluxo, né, aquele fluxo de entrada convectivo com evaporação, né, a formação da alta e da baixa pressão, né. Aqui a circulação selenoidal, né, de uma frente, né, de rajada, né. Aqui a gente tem a pressão mais alta, né, um limite aqui que é bastante hidrostático, né, uma parte aqui que é hidrostática, aqui a pressão aumentando, né, e aqui os ventos em superfície, e aqui o padrão do ar, né, o ar mais frio aqui de atrás, o ar mais quente aqui nesse local. E aqui os ventos de superfície, né, que eles são, a mudança de vento de superfície ocorre inclusive 2 vezes. Nesse caso aqui, uma linha de brisa, né, lá na Flórida, em agosto de 91, né, então a gente pode notar aqui a representação dela, né, a radiosondagem, é só. Aqui, esses rolos convectivos horizontais, né, associados a esse mesmo evento. Então, além de você ter essa linha de brisa aqui, que está representada aqui tu tens o oceano, né, a gente vai ter aqui, olha só como essa figura é bem interessante. Então, a gente tem aqui, associado à região mais aquecida, né, a formação de tempestades, justamente nessa linha de levantamento, né? Então a gente tem essas tempestades que a gente vê aqui, que estão representadas aqui. Aqui a gente vê a corrente de densidade, né? O limite da corrente de densidade. E a gente tem esses rolos, superfícies, né? Rolos convectivos, e cada um deles girando num sentido. E vocês podem notar que nuvens, elas são organizadas um carreiro, um sim, um não. Justamente porque alguns deles a vorticidade é negativa, no outro a vorticidade é positiva. Então vai depender, né? Se a gente tiver aqui, olha só, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, intermeados, né, por nuvens sem uma região com nuvens, uma região sem nuvens, né? Típico das cloud streets que a gente vai ver mais adiante, cloud streets,
né? Mas no caso aqui são rolos convectivos horizontais. Na verdade, esses rolos convectivos horizontais muitas vezes são nada mais, nada menos do que as nuvens Morning Glory, né? As nuvens rolo, mas não aquelas de tempestade, né? Bom, aqui a gente vê a formação desses rolos, né? Aqui na Flórida. Esses rolos convectivos aqui na frente, aqui também em Cuba. São fenômenos diários, a gente observa diariamente. E aqui, essas regiões aqui que formam essas regiões de conversão conversão do vento, né? Também são rolos convectivos, também são fronteiras de mesma escala. Para esse mesmo sistema aí, né? Como que funciona a circulação diferencial, como é que funciona a corrente de densidade quando a gente tem uma circulação diferencial, um aquecimento diferencial, né? É o caso da frente fria, como é que funciona a umidade, como é que funciona onde que ficam as nuvens, onde fica o tempo bom, tá? Aqui mais um exemplo, né, dessa mesma situação. Continuação dessa mesma situação. Aqui também uma continuação dessa mesma discussão. Aqui finalmente a tal da esses sistemas eles acabam desenvolvendo sistemas de baixa pressão. Essas baixas pressão são chamadas de baixa zíper, né? Porque elas se formam como se fosse um zíper, né? Cada uma dessas coisinhas aqui como se fossem os fechinhos do zíper, né? E aqui no meio delas a gente tem essas baixas pressões, sistemas de baixa pressão. É uma maneira diferente de você ver a questão das massas de densidade. Aqui a gente vê esses limites, né? Numa animação de radar, tá? Essa mesma história. Bom, e aqui a gente vê um corte de LiDAR, né? Olhando o vapor d'água ao longo da passagem dele, né? De uma corrente de densidade, a variação de temperatura, né? Em cada um dos casos. Bom, aqui a gente vê o padrão de ondas de Kelvin-Helmholtz, né? Também para um LiDAR, né? Mas no caso vista por um perfil de laser ao longo da corrente, ao longo da corrente de jato. A diferença delas. E a frente se movia nessa direção. Aqui o radar, né? O radar visto por avião, fazendo esse perfil, né? Agora, esse mesmo perfil olhando para uma frente fria,